Fala guerreiro, fala guerreira! Agora eu quero conversar com vocês sobre quando um tomate pode te ajudar a manter o foco. Calma que a aula hoje não é culinária, continuamos falando sobre concursos. Mas eu preciso falar com você sobre a técnica Pomodoro. Pomodoro que significa tomate em italiano, né? Essa técnica Pomodoro ela foi criada por um sujeito chamado Francesco Cirillo no final da década de 80, por volta lá de 1988. E essa técnica Pomodoro nada mais é do que um método para a gestão do tempo. E por que Pomodoro? Porque o Francesco Cirillo ele tinha na cozinha dele um timer, né, em formato de tomate, e ele usava esse timer para medir o tempo em que ele mantinha o foco para realizar determinada tarefa ou determinadas tarefas. Então, essa técnica Pomodoro, ela nos ajuda a manter a concentração e o foco. E ela consiste em separarmos módulos de tempo para estarmos totalmente focados na nossa atividade, no caso, nos nossos estudos, durante aquele módulo temporal. Ao final desse tempo, ao final desse módulo temporal, abre-se um módulo mais curto, ou bem mais curto, para descanso. Depois, retoma-se novamente um módulo mais comprido de foco integral na tarefa, o foco total nos estudos. Bom, o módulo de foco padrão que Cirillo utilizou é composto por 25 minutos. Então, durante esses 25 minutos, você ficará totalmente focado, absorto, integrado na tarefa que você está desenvolvendo sem qualquer tipo de distração. No caso, 25 minutos focado no estudo. Depois desses 25 minutos, você poderá usar 5 minutos para fazer o que quiser. Terminados esses 5 minutos, você volta para um novo módulo de 25 minutos de foco integral nos estudos. Então você pode fazer essa alternância entre o módulo de 25 e o módulo de 5 ao longo de 2 horas. E ao final dessas 2 horas, ao invés de fazer um módulo de 5 minutos, você faz um módulo um pouquinho maior de descanso de 15 minutos. E a respeito do descanso, eu tenho um vídeo também, viu, que eu falo sobre a importância desse descanso. Você executa esse fluxo, né, de alternância entre módulo comprido e módulo curto, por quantas horas você conseguir, ou por quantas horas você precisar, ou por quantas horas você tem para estudar durante o dia. Agora, o ideal é que você não ultrapasse 4 horas sem um descanso mais prolongado. Então estudou 4 horas com essa alternância, 25 por 5, 25 por 5, 25 por 5, 25 por 15, depois 25 por 5 novamente, durante 4 horas. E por exemplo, para almoçar, para jantar, para ir à academia, de maneira que essa pausa maior, aí sim, provoque um arejamento adequado para o seu cérebro, né? Que ele lhe dê o descanso que seu cérebro precisa, o afastamento do estudo que seu cérebro precisa para dar uma arejada, para poder depois voltar a absorver adequadamente o estudo ao qual você está submetendo ele, né? Agora, embora
o módulo padrão de Tirilo seja de 25 minutos, muitas vezes eu e outras pessoas achamos esse tempo curto. Então, se você está acostumado a estudar, se você já vem estudando há muito tempo, talvez parar com 25 minutos não seja ideal para você, como não é para mim. Eu prefiro manter esse foco por 50 minutos ao invés de 25. E ao final dos 50 minutos, ao invés de parar por 5 minutos, eu paro por 10. Então, módulo de 50, pausa de 10, módulo de 50, pausa de 10. Eu não vou precisar da pausa de 15 após as 2 horas. E depois, módulo de 50, pausa de 10, módulo de 50, pausa prolongada. E aí você tem praticamente 4 horas úteis de estudo. Se achar necessário completar as 4 horas úteis de estudo, você avança um pouco mais, de maneira que essas 4 horas completas de estudo, excluindo as pausas, elas estejam bem medidas, pesadas e contadas. Conhecia a técnica Pomodoro? Já usou? Se não usou, tente usar, diga se funcionou, insista, se não der certo da primeira, da segunda, da terceira vez. E se você já usa, me conte como tem sido utilizar essa técnica Pomodoro. Bons estudos, nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!